Elos espirituais. Até agora, a expressão elos espirituais tem sido pouco utilizada, talvez por ainda não se conhecer sua importância e também pelo fato de eles serem invisíveis e mais rarefeitos que o ar. Entretanto, não se deve menosprezar a influência que eles exercem tanto nas coisas como no ser humano. Os elos espirituais são a causa da felicidade e da infelicidade humana. Em sentido amplo, influenciam até mesmo a história. Portanto, é imprescindível que as pessoas conheçam seu significado. Antes de mais nada, quero esclarecer que minha explicação sobre os elos espirituais é ciência, religião e também um conhecimento que existirá no futuro. O princípio da relatividade, os raios cósmicos e todas as questões referentes à sociedade e ao indivíduo, enfim, tudo se relaciona com os elos espirituais. Vejamos a relação existente entre eles e o ser humano. Tomemos como exemplo o próprio leitor. Não se pode calcular quantos elos espirituais estão ligados a ele. Podem ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, corretos e incorretos, que constantemente exercem alguma influência e provocam mudanças no ser humano. Portanto, não é exagero dizer que o homem se mantém vivo graças aos elos espirituais. Entre estes, o mais grosso é o que existe entre um casal, a seguir, o que existe entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, entre primos, amigos, conhecidos, etc., tornando-se, nessa ordem, cada vez mais fino. Creio que as expressões laços de afinidade e vínculos de afinidade, usadas desde a antiguidade, referem-se aos elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. O mesmo se verifica entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Da mesma forma, novos elos podem se formar quando se fazem novos amigos e principalmente quando se começa um namoro. Chegando o namoro ao ápice, o elo espiritual entre o casal torna-se infinitamente grosso e a troca de sentimentos intensa. Não apenas sensações agradáveis e sutis, como também sentimentos de tristeza e saudade são transmitidas entre eles. Ao final, o elo espiritual é potencializado ao extremo a ponto de uma separação não ser mais possível. Conforme todos sabem, nesse caso, mesmo que uma terceira pessoa tente convencer do contrário, além de não obter nenhum resultado, fará aumentar ainda mais o calor da paixão. Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo, yang, e o polo negativo, yin, em eletricidade, que geram a energia elétrica ao entrarem em contato. Nesse caso, o elo espiritual passa a ter função de fio elétrico. Tempos atrás, extinguindo espiritualmente o polo positivo, yang, salvei duas estudantes que, envolvidas num amor lésbico, estavam a um passo de cometerem duplo suicídio. Consegui que a moça que representava o polo positivo voltasse à normalidade em cerca de uma semana. Esfriado o ardor da paixão, a outra também voltou à normalidade. Dessa forma, o elo espiritual entre pessoas que não têm laços de consanguinidade pode ser rompido, mas não é possível romper o que existe entre parentes consanguíneos. No caso de elos espirituais entre pais e filhos, existe um ponto ao qual se deve prestar atenção. Como eles sempre estão pensando uns nos outros, há um reflexo mútuo e a índole dos filhos sofre a influência da índole dos pais, por intermédio do elo espiritual. Portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar devem melhorar o próprio espírito. Frequentemente vemos pais que repreendem os filhos,
apesar de eles próprios não terem uma conduta adequada. Isso surte pouco efeito, e o motivo é o que acabamos de expor. Muitas vezes, entretanto, nós nos perguntamos: por que pais tão maravilhosos têm um filho delinquente? A verdade é que esses pais são boas pessoas por interesse e apenas na aparência, mas a alma está nublada e isso se reflete no filho. No caso de dois irmãos, em que um é bom e o outro é mau, o motivo tem relação com vidas passadas ou com os pecados dos pais. Vou começar explicando pelo princípio da reencarnação. O ser humano, após a morte, vai para o mundo espiritual, isto é, nasce naquele mundo. No budismo, isso é chamado de ir para nascer. A partir da perspectiva do mundo espiritual, isso faz sentido. Ali se efetua a purificação das impurezas e dos pecados cometidos no mundo material, e os espíritos que atingiram certo grau de purificação voltam a nascer neste mundo, ou melhor, reencarnam. Todavia, há aqueles que foram maus em vida e no momento da morte, devido às penalidades imputadas e a outros motivos, se arrependem e compreendem que não se deve praticar o mal de forma alguma. Ao reencarnarem, fazem o firme propósito de se tornarem virtuosos na próxima vida e se dedicam enormemente ao bem. Vemos, pois, por este princípio, que embora alguém seja muito bom nesta vida, na encarnação anterior pode ter sido um grande perverso. Existem ainda muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte e, por isso, depois que morrem, não conseguem viver em paz no mundo espiritual. Pelo apego à vida, reencarnam antes de estarem suficientemente purificadas. Assim sendo, devido ao fato de lhes restarem impurezas e pecados de vidas passadas, ocorrem ações purificadoras nesta vida. Por tais ações serem sofrimentos, o fato de uma pessoa ser desafortunada apesar de ser boa desde que nasceu é devido a isso. Gostaria de apresentar, a seguir, um fato marcante relacionado à reencarnação. Há crianças que nascem com feições de velho e só 2 ou 3 meses depois é que tomam feições normais de bebê. Isso se verifica por se tratar da reencarnação de idosos. Quem já viu casos assim haverá de concordar comigo. Voltando ao assunto da influência dos pais sobre os filhos, temos o caso do reflexo dos pensamentos e sentimentos incorretos dos pais sobre um dos filhos, o qual se torna mau, ao passo que a consciência, o lado bom, se reflete no outro filho e, por isso, esse se torna bondoso. Ocorre também com frequência o seguinte: quando os pais acumulam fortuna ilícita, os antepassados, cientes de que se não acabar com essa fortuna, a família não terá prosperidade, escolhem um descendente e fazem com que este gaste todo o dinheiro como água, até acabar com a fortuna da família. Na verdade, quem foi escolhido como filho esbanjador está desempenhando o importante papel de salvar a família. Desconhecendo essa verdade, as pessoas acham que tal filho é um desvirtuado que acabou com a fortuna dos pais. Contudo, na realidade, ele é digno de pena. O ser humano está ligado por elos espirituais, não só aos parentes e amigos vivos, mas também aos que se encontram no mundo espiritual. Existem ainda o elo espiritual que se liga às divindades do bem e aquele que pertence às divindades do mal. Evidentemente, as divindades do bem estimulam a prática do bem e as do mal a prática do mal. O ser humano é manejado constantemente pelo bem ou pelo mal. O espírito que foi purificado até certo ponto no mundo espiritual é escolhido como espírito protetor guardião, o qual protege a pessoa confiada à sua guarda por meio do elo espiritual. Ou seja, quando ela está sujeita a um perigo iminente, o espírito protetor guardião emite-lhe um aviso de perigo e tenta salvá-la. Como exemplo disso,
Podemos citar o caso de uma pessoa que vai embarcar em um trem, mas que por ter se atrasado ou por algum outro impedimento, não o pega, tomando o trem seguinte. Aí ocorre um desastre com o trem que ela não tomou e muitos morrem ou ficam feridos. Isso se dá graças ao trabalho do espírito protetor guardião, que conhece antecipadamente o destino de quem lhe fora confiado no mundo material e procura avisá-lo, utilizando-se de vários meios. A quantidade de elos espirituais varia de acordo com o grau de influência da pessoa. Vejamos exemplos de pessoas que os possuem em grande número. Numa família, o responsável possui elos com familiares, empregados, parentes e amigos. Tratando-se do presidente de uma firma, este possui elos com todos os funcionários. Se for pessoa pública, por exemplo, representante de bairro, subprefeito, prefeito, governador, primeiro-ministro, presidente ou monarca, todos possuem elos espirituais com aqueles que estão sob sua administração ou governo. Quanto maior a influência da pessoa, maior o número de seus elos espirituais. Sendo assim, o caráter de um líder deve ser nobre, pois se sua alma estiver nublada, isso se refletirá sobre grande número de pessoas, atuando maleficamente sobre suas ideias. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser uma pessoa de caráter ilibado e de muita sabedoria. Caso contrário, o pensamento dos cidadãos se degrada, a moral relaxa, o número de criminosos torna-se cada vez maior e a responsabilidade de tudo isso caberá aos governantes. Os educadores, em especial, cientes de que seu caráter se reflete sobre os alunos por meio dos elos espirituais, devem tornar-se pessoas dignas de exercerem com honradez essa profissão, procurando constantemente polir a alma. Especialmente os religiosos, como o fundador de uma religião, seu presidente e seus sacerdotes, devem ter em mente que, por serem reverenciados como divindades por grande número de fiéis, sua alma possui um notável poder de influência sobre as pessoas. Se praticarem atos condenáveis, aproveitando-se de sua posição, tais atos se refletirão no conjunto dos fiéis e a decadência dessa religião será inevitável. Casos como esses são do conhecimento de todos. No entanto, os elos espirituais não se limitam aos seres humanos. As divindades também se ligam aos seres humanos por meio dos elos. A diferença é que os elos que nos chegam das divindades são de luz intensa. Em geral, os elos dos seres humanos são fios cinza claro, sem luz, sendo que os de pessoas de alma elevada são de luz tênue. Quanto mais perversa for a pessoa, mais escuros serão os elos. Comumente, ao se escolher amigos, deseja-se que eles sejam boas pessoas, pois misturando-se com o bem, o ser humano torna-se bom, e misturando-se com o mal, torna-se mal, devido ao reflexo dos elos espirituais. Mesmo entre as divindades, há as do bem e as do mal. Uma vez que os elos espirituais das divindades do bem são de luz, ao reverenciá-las e orar constantemente a elas, o ser humano tem sua alma purificada. Já dos espíritos malignos, ao invés de luz, a pessoa recebe influências maléficas, que corrompem suas ideias e ela acaba tornando-se infeliz. Portanto, ao professar uma fé, é essencial discernir se a divindade dessa fé é ou não benigna. Mesmo entre as divindades do bem, a intensidade da luz varia de acordo com a hierarquia divina. Quanto mais elevada ela for, maior será o número de milagres entre os fiéis, pois a luz dos seus elos espirituais é muito mais forte. Acima, expus resumidamente o significado dos elos espirituais relacionados ao ser humano. Contudo, devo dizer que os elos espirituais atuam não só nos humanos, mas também nas demais coisas. Por exemplo, a casa onde residimos, os objetos que apreciamos e sempre usamos, entre os quais roupas e acessórios, e principalmente as coisas que mais estimamos,
possuem conosco um elo espiritual mais grosso. Numa antiga revista de pesquisas parapsicológicas dos Estados Unidos, foi publicada uma reportagem sobre uma senhora que tinha uma capacidade misteriosa. Pelos objetos, ela identificava a fisionomia, a idade e as ações mais recentes do seu dono. Quando olhava fixamente para o objeto, a imagem do dono surgia estampada nele como uma fotografia, devido aos elos espirituais. Por intermédio desse exemplo, podemos perceber como é sutil e misteriosamente profunda a atuação dos elos espirituais. Ultimamente têm sido realizadas pesquisas científicas sobre os chamados raios cósmicos, os quais, ao meu ver, são os elos espirituais que unem a Terra aos outros astros. Na verdade, a Terra mantém o equilíbrio no espaço graças aos elos espirituais dos astros ao seu redor que a atraem. Esses elos, cujo número é incalculável, milhões ou bilhões, penetram até o centro da Terra. Aproveitando a oportunidade, vou explicar rapidamente a relação entre o céu e a Terra. Eles parecem dois espelhos, refletindo um ao outro. Há dois tipos de corpos celestes, os luminosos e os escuros. Por não ter luz, o corpo celeste escuro não é visível aos olhos humanos. Ano a ano, no entanto, esses corpos celestes se tornam luminosos e aumentam de número. Por que eles se transformam em corpos luminosos? É porque existe no universo a ação de endurecimento de matérias. Ao atingir o máximo de enrijecimento, o corpo celeste começa a brilhar. É por esse princípio que o mineral mais duro existente na Terra, o diamante, é o que mais brilha. Portanto, na época da criação do nosso planeta, o número de corpos luminosos era tão pequeno quanto das estrelas no alvorecer. O aumento do número de corpos luminosos no céu cresce proporcionalmente ao aumento da população na Terra, pois eles refletem um ao outro como dois espelhos. Portanto, não se pode mensurar o quanto a população humana e o número de corpos luminosos aumentarão no futuro. Frequentemente, os astrônomos descobrem novos astros, mas o que realmente ocorre é a transformação de um corpo escuro em corpo luminoso, o qual passa a ser percebido pelos olhos humanos. Os meteoros nada mais são que a desintegração de corpos celestes, e os meteoritos são fragmentos oriundos disso. Além dos grandes corpos celestes, como Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio, existe uma infinidade de outros, de tamanhos grande, médio e pequeno, e todos exercem influência sobre o planeta Terra e a humanidade. Assim, da mesma forma que existem os 5 grandes planetas citados, em cada época existem 5 personalidades mundiais. Também acho interessante comparar o ser humano aos astros e, referindo-se a personalidades renomadas, falar em aparecimento ou queda de uma grande estrela. A história registra que no Ocidente houve uma época em que a astrologia se tornou bem popular e os sacerdotes a utilizavam para analisar as doenças, para ver a boa e a má sorte, a felicidade ou a infelicidade, etc. Na China, por exemplo, a ciência da adivinhação também tomava por base os 9 planetas. Penso que não foi sem motivo que os antigos tinham interesse pelos astros. Existe a teoria que há vida no planeta Marte, mas isso é um equívoco. No meu entendimento, existem seres vivos somente no planeta Terra, que é o centro do universo. Posto que tudo existe em prol da humanidade, é preciso refletir sobre o quanto o ser humano é elevado. Em 5 de setembro de 1948. Espíritos protetores. Todo ser humano possui, no mundo espiritual, espíritos protetores que o acompanham e o protegem constantemente. É dito que o ser humano é filho ou templo de Deus. Como já disse, o motivo disso é o fato dele possuir a partícula divina outorgada por Deus.
Esta partícula é o espírito protetor primordial. O espírito animal que encosta após o nascimento é o espírito protetor secundário, que pode ser de raposa, tanuque, cão, gato, cavalo, boi, macaco, doninha, etc. Ou ainda, diversos tipos de iruindim, tengu e aves. Geralmente é atribuída à pessoa uma espécie de animal, mas em casos raros podem ser duas ou mais. Eu imagino que as pessoas da atualidade dificilmente acreditem nisso e devem até mesmo zombar. Contudo, por meio de inúmeras experiências, cheguei à conclusão que se trata de uma realidade incontestável. O espírito protetor primordial a que me referi há pouco é a bondade inata do ser humano, é o seu lado bom. O espírito protetor secundário, ao contrário, é o mal, é o pensamento maligno. No budismo, o bom coração é denominado Bodhishin, compaixão e sabedoria, ou Bushin, misericórdia búdica, e o pensamento maligno de Bono, desejos mundanos. Além desses dois espíritos protetores, primordial e secundário, existe o espírito protetor guardião. Trata-se do espírito de um ancestral. Assim que uma pessoa nasce, um espírito que for escolhido entre seus ancestrais recebe a missão de protegê-la. Via de regra, é um espírito humano, mas também podem ser espíritos humanos que assumiram a forma de iruindim, raposa, tengu, etc. Por exemplo, meu espírito protetor secundário é Karasu Tengu e o guardião Ryundim. Muitas vezes, diante de um perigo iminente, a pessoa é salva milagrosamente, recebe sinais, tem avisos por meio de sonhos ou pressentimentos. Tudo isso é a atuação do espírito protetor guardião. O mesmo se pode dizer em relação à inspiração recebida pelos artistas no momento da criação e pelos inventores quando estão concentrados em seus estudos. Da mesma forma, Deus atua por intermédio do espírito protetor guardião, tanto na realização dos desejos corretos do ser humano, quanto no caso de recebimento de graças por meio da fé. As antigas expressões "a sinceridade transmite-se aos céus" e "o coração sincero transmite-se a Deus" indicam que Deus concede suas bênçãos por intermédio do espírito protetor guardião. Em 5 de fevereiro de 1947. A missão do ser humano. Toda pessoa veio à Terra com a missão de auxiliar na concretização das condições ideais do planeta, de acordo com o plano divino. Quando vivemos em conformidade com esse plano, a saúde, a felicidade e a paz serão atributos intrínsecos da vida cotidiana. Elas são nossos direitos inalienáveis. Esta é a verdade imutável. Todavia, ninguém está livre das máculas espirituais transmitidas de geração a geração, bem como das máculas geradas pelos próprios pensamentos e atos errôneos. Além disso, existem as substâncias artificiais, consciente ou inconscientemente, introduzidas no corpo, que aumentam as máculas e, consequentemente, o sofrimento. Enquanto cada um de nós não se libertar, purificando-se através da compreensão e da sabedoria, continuaremos sofrendo. Contudo, falando de um modo geral, aqueles cujo pensamento e atos estão focados na dedicação não necessitam afligir-se durante o período de transição da noite para o dia, porque são necessários ao plano cósmico evolutivo. A respeito do Espírito da Palavra. Na Bíblia está escrito: no princípio era o Verbo. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Isso se refere à ação do Espírito da Palavra. Vou explicar a respeito partindo do seu ponto fundamental.
Evidentemente, o espírito da palavra é formado e emitido por meio da voz, da língua, dos lábios e dos maxilares. A origem dessa emissão é o pensamento, sonem, expresso por meio da palavra. O sonem é a expressão da vontade. Falando de forma compreensível, o sonem entra em ação para expressar alguma vontade surgida no íntimo do ser humano. Naturalmente, a atividade do sonem inclui ainda o discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, do sucesso e do insucesso, entre outros. A síntese disso vem a ser a sabedoria. O espírito da palavra é que dá forma à vontade e ao discernimento, entre outros. A ação é que concretiza o espírito da palavra. Por esse princípio, é correto considerar que haja 3 etapas: o sonem, o espírito da palavra e a ação. Dessa maneira, o sonem pertence ao mundo oculto, o espírito da palavra ao mundo do espírito da palavra e a ação ao mundo material. Em outras palavras, o espírito da palavra é o intermediário entre o oculto e o manifesto. Pode-se dizer que ele é o mediador entre o pensamento e a ação. Creio que assim puderam compreender a importância do espírito da palavra. O espírito da palavra assemelha-se ao operador de marionetes. Manipula livremente deuses e demônios. Irritar as pessoas ou fazê-las rir, preocupá-las ou tranquilizá-las, entristecê-las ou alegrá-las, provocar o conflito ou a paz, obter sucesso ou fracassar, tudo depende do espírito da palavra. Portanto, usá-lo de forma leviana é muito perigoso. Manejá-lo habilmente não passa de uma simples técnica, tal como a de um comediante ou de um contador de histórias. Se na essência do espírito da palavra não houver força capaz de manifestar determinada influência, ele perde seu sentido. Mesmo em se tratando de força, há distinção entre a força do bem e a do mal. Em outros termos, o espírito da palavra do mal gera pecados, enquanto o espírito da palavra do bem cria virtudes. Portanto, o ser humano deve esforçar-se para usar o espírito da palavra do bem, o qual se fundamenta no makoto, o qual provém de Deus. Em virtude disso, é imprescindível reconhecer a existência de Deus. Se a pessoa não possui fé, não consegue manifestar o verdadeiro makoto e, portanto, não há condições de a força do bem surgir no espírito da palavra. 1950. Paraíso terrestre. Quão agradável sensação nos traz a expressão paraíso terrestre. Além dela, não há nenhuma outra que inspire mais luz e esperança. No entanto, a maioria das pessoas considera o paraíso terrestre uma utopia, algo sem qualquer possibilidade de realização. Quanto a mim, estou convicto de sua concretização e sinto-a bem próxima. Precisamos meditar profundamente no porquê da grande advertência do Santo Cristo de Nazaré. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo, a principal figura do cristianismo, cujos ensinamentos influenciaram boa parte do mundo e constituíram a grande religião existente até os dias de hoje, não pode ter proferido palavras sem fundamento. Creio que todos queiram saber o que seja o paraíso terrestre. Assim sendo, vou descrevê-lo como imagino. Resumidamente, o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, um mundo de civilização elevada, isento de doença, pobreza e conflito.
Portanto, é nossa grande tarefa encontrar uma forma de transformar em paraíso este atual mundo em que a humanidade vive aflita em meio a inúmeros sofrimentos, como a doença, a pobreza e o conflito. Inicialmente, precisamos descobrir como eliminar a doença, uma vez que ela é a principal causa dos três grandes infortúnios. Em seguida, vem a pobreza, que também tem como causa primária a doença, enquanto a ideologia equivocada, a pobreza política, a organização social deficiente são causas secundárias. A ideologia que tende para o conflito é motivada pelo estado selvagem de que a humanidade ainda não conseguiu se libertar. Por conseguinte, a questão fundamental é como eliminar esses três grandes infortúnios. Vou apresentar os fatos mais simples que me fizeram adquirir confiança na sua solução. Para surpresa de todos, aqueles que ingressam em nossa igreja, à medida que seguem seus ensinamentos, têm seu espírito e matéria purificados, tornam-se verdadeiramente saudáveis, conseguem libertar-se pouco a pouco da pobreza e tomam aversão ao conflito. Inúmeros fatos têm provado que a maioria dos fiéis, com o correr dos anos, está obtendo crescente felicidade. Não aprecio salientar os defeitos alheios, mas permitam-me que eu faça referência às pessoas que, embora possuam fé, tombam nas garras de doenças graves ou sofrem com a pobreza, porém satisfeitas e contentes. Comparando-as com os descrentes, pode ser que estejam salvas espiritualmente, mas somente o espírito está salvo e não a matéria. Ou seja, a salvação foi feita pela metade. A verdadeira salvação deve abranger o espírito e o corpo físico. É preciso que a pessoa se torne saudável, livre-se da pobreza e sua família seja plenamente feliz. Até hoje, porém, todas as formas de salvação tinham o poder de salvar apenas o espírito. Sem opção, as pessoas resignavam-se, considerando que a fé se limitava à salvação do espírito. A comprovação disso está nos religiosos que afirmam que a fé que busca graças recebidas nesta vida é de nível inferior. Trata-se de uma concepção estranha, pois não há quem não aspire a graças nesta existência. E ainda, se alguém se queixa dos sofrimentos da doença, é estranho dizer-lhes que o ser humano deve superar a vida e a morte. Ora, ninguém é capaz de tal superação. Admitir que conseguiu tal coisa é enganar a si próprio. Um episódio relacionado à história do mestre Soho Takuan, monge zen budista, é bem ilustrativo. Quando ele estava à beira da morte, cercado de pessoas, alguém lhe solicitou que redigisse suas últimas palavras. Deram-lhe papel e pincel e Takuan escreveu: "Não quero morrer." Imaginando algum engano, pois julgavam que um mestre tão notável não escreveria tal coisa, entregaram-lhe novamente o pincel e o papel, e o célebre monge, desta vez, escreveu: "Não quero morrer de jeito nenhum." Acho realmente admirável e nobre a sua atitude, pois em igual circunstância seria presumível escrever algo como: "Vida e morte, por que me preocupar?" O mestre, porém, abandonou todo o falso orgulho e revelou francamente seus sentimentos. Isso merece consideração, porque um monge célebre comumente não agiria assim. Na sociedade, há muitas pessoas que, almejando salvar o próximo, fazem autopropaganda, apesar de ainda não viverem livres dos três infortúnios: doença, pobreza e conflito. A intenção pode ser boa, mas não é a forma ideal. Isto porque,
Somente após termos conseguido nossa salvação e felicidade é que devemos pensar em conduzir à fé outras pessoas que vivem uma vida infernal, para que também se tornem felizes como nós. Dessa forma, a divulgação surte 100% de efeito, pois nossos semelhantes sentir-se-ão atraídos ao presenciar nosso estado de felicidade. Eu mesmo não tinha coragem de difundir a fé messiânica antes de me encontrar em boas condições. Após ter sido abençoado com inúmeras graças divinas e conseguido me tornar verdadeiramente feliz, tomei coragem para divulgar os ensinamentos. Se considerarmos que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, concluiremos que, no lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948.